bem? Por quê? Então você liga, tá? Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a palavra de Jesus confirmativas da reencarnação. Alusão às relações mediúnicas que podem existir entre os homens e as potências espirituais. Missão de Pedro na igreja, a verdadeira confissão. A passagem de Mateus está no capítulo 16, versículo de 13 a 30. É a que nós vamos nos deter. Apesar de vamos estudar também Marcos e Lucas. Marcos no capítulo 8, versículo de 27 a 30, e Lucas no capítulo 9, versículos de 18 a 21. Mas o texto aqui mais amplo é o de Mateus, então nós vamos nos deter em Mateus mais. A passagem diz o seguinte: chegando às cercanias de Cesareia de Filipe. Então já logo o nome está dizendo Cesareia de Filipe, para não confundir isso com a outra Cesareia de Filipe, né? Então está querendo dizer que haviam duas Cesareias. Jesus perguntou a seus discípulos: quem é que os homens dizem do Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela não prevalecerão as portas do inferno. Dar-te-ei as chaves do céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus, e o que ligares na terra também será ligado no céu. Ordenou em seguida aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Muito bem. Repare que nós já estamos aqui há algum tempo fazendo um estudo da preparação do mestre, que o mestre estava fazendo para que os seus discípulos pudessem ser seus continuadores na terra. Isso é muito importante, né? O doutor Bezerra desencarnou. Ele fez a regeneração. E a regeneração continuou. Depois dele veio José Ramos, depois veio Oscar Guimarães, depois veio o doutor Alcide Ribeiro de Castro, hoje nós temos o Walter. A regeneração continua. E as pessoas têm que estar muito bem preparadas, né, no pensamento original da instituição, no estatuto da instituição, para ter o devido comportamento coerente com a instituição. Assim também, a instituição do cristianismo, Jesus passou um ano pregando, um ano por ano. Agora, ele vai fazer algo experimental. Ele vai colocar os seus discípulos em dupla para eles irem pelo estado de Israel afora, vivenciando aquilo que eles viram. Eles tiveram, ou foram, podemos dizer assim, excitados nos seus poderes latentes, nos seus poderes mediúnicos, né? Nos diferentes dons mediúnicos,
E depois de tudo que eles já conheciam de Jesus, eles saíram a pregar. Agora eles voltaram. E Jesus muitas vezes quis marcar reunião com eles para passar um ensinamento e ouvir deles tudo aquilo que eles vivenciaram, que eles aprenderam. Para quê? Para acertar as coisas. Aqui você devia ter feito assim, devia ter feito mais assim. Está faltando tal coisa, ou isso que fez está ótimo, é assim mesmo. Então, era necessário que Jesus tivesse essa oportunidade com eles. E por várias vezes houve essa tentativa, e várias vezes também tiveram dificuldades para esta reunião. E foi ótimo, porque isso fez parte do treinamento. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer. Ainda mais quando você está num trabalho cristão, problemas aparecem. Afinal, nós estamos num mundo de prova e expiação, e o que pulula aqui são problemas, são dificuldades, né? São ameaças. E a gente tem que saber lidar com essas situações. Ótimo. Mas mesmo assim, ele conseguiu ter um momento de relaxamento, de descanso com os avós. Depois ele fez uma longa caminhada com eles, ensinando muitas coisas. É muito bom, porque por enquanto que foi caminhando em ambiente não assim tão conhecido, os ensinamentos puderam ser o quê? Aprofundados. Aliás, há uma escola no budismo que gosta muito desse aprendizado através do caminho. Daí até essa palavra ser usada no cristianismo, né? Os caminheiros, ou os caminhantes. Quando você vai caminhando é mais fácil, porque você vai curtindo a natureza, vai mantendo o corpo atento, porque ninguém pode caminhar de forma assim tão displicente que vai bater numa pedra, que vai se machucar, que vai cair num precipício, ou então, se você está parado ouvindo, dá sono. Eu sei como é que são as minhas palestras aqui, como vocês, coitados, sofrem com isso. Então, dá sono, a gente fica meio com moleza, fica meio que desatento, mas conforme você está andando, você fica mais desperto. E aí Jesus andou com eles um longo caminho, cerca de 150 quilômetros, e depois começou várias atividades. Atividades de cura de pessoas obsidiadas, de pessoas não obsidiadas, das doenças as mais variadas, problemas, ataques das autoridades ao trabalho dele, intervenção das autoridades profanas, podemos dizer assim, né? Ou arrogantes no trabalho de Jesus, e tudo isso se constituiu num grande aprendizado. Depois Jesus também falou para ele das muitas técnicas, dizendo que só há uma coisa importante, que é a compaixão. A compaixão, o amor pleno, tem que estar sempre presente, full time, sempre, 100% presente. A primeira coisa que tem que ter é amor pela multidão. Feito isso, esse seu amor vai ter que se manifestar, né? Primeiro orientando, dando palavras, confortando as pessoas, né? Consolando as pessoas, e mais do que isso, ajudando nas suas dores, nas suas aflições, nos seus problemas, nas suas enfermidades, se preocupando com elas, de onde elas vieram, para onde que elas vão, o que elas precisam de tratamento. E aí é muito interessante, que nós já vimos isso em algumas reuniões, Jesus não definiu um único treinamento, um único tratamento. Há uma gama de tratamentos, há uma gama de possibilidades, e todas essas possibilidades precisam estar à nossa disposição para ajudarmos as pessoas, né? Para uma paz, para outra oração em jejum, para outra sopro, para outra mais derramamento de ectoplasma. Não há regra. A única regra é o amor. E a cada um receber o tratamento, segundo a sua necessidade, a sua capacidade, né? Uma outra coisa também que Jesus deixou bem claro para os apóstolos é a privacidade. Não fazer nada teatralmente para gerar curiosidade das pessoas, nem também deixar o doente ou o atendido constrangido. Então também tem um local reservado para dar o atendimento, para que ele não se sinta constrangido e também não tenha aqueles olhares dos curiosos, né, que acabam interferindo com as vibrações das mais variadas. Isso tudo é o painel que nós temos. Agora eles estão mais, podemos dizer assim, comprometidos com a mensagem.
tiveram uma experiência, tiveram um aprendizado, tiveram uma experiência de serviço, se reuniram, Jesus reuniu-se com eles, conversou com eles e fez várias intervenções em situações mais variadas para recapitular o assunto, como se fosse uma espiral. Vai e volta, para que eles dominassem o assunto. Dominaram o assunto, agora eles precisavam do grande fortalecimento. E não existe maior fortalecimento quando a gente descobre quem somos, em que serviço nós estamos, a quem nós estamos, podemos dizer, a serviço. Isso é algo que nós temos que estar muito bem conscientes. Por exemplo, nas boas organizações que estão preocupadas com bom desempenho, né, nós chegamos nela pensando assim, qual é a missão da organização, qual o objetivo da organização, a que se propõe a organização, etc. Então, esse é o primeiro contato do funcionário quando ele chega ali. E aí, quase sempre tem aquilo que a gente convencionou chamar, acostumando de PINF, né? Programa de Integração de Novos Funcionários. O que vai ser disponibilizado 1 hora, 2 horas, um dia ou uma semana, vai depender daquilo que se propõe, para dar uma geral sobre a organização. Né? Então, essa organização tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Por que ela foi fundada? Quando que ela foi fundada? Foi fundada por quem? Qual foi o objetivo? Quando começou aonde? Etc. Então, isso se dá, podemos dizer assim, a visão geral. É como se você sobe no morro e de lá de cima dá uma olhada e vê para todos os lados os caminhos, as possibilidades. Né? Como é que é o encarreiramento dessa organização? Quais são os departamentos que nós temos? Como é o organograma dessa organização? Então, a primeira coisa que os apóstolos agora deviam evitar é isso. Vocês então estão num empreendimento, compreenderam? Vocês estão num empreendimento e que quem vai cuidar desse empreendimento agora são vocês. E aí, qual a empresa que eles estavam? A empresa Cristo. E eles precisavam saber aonde que eles estavam, nesse grande organograma, quem era a cabeça dessa organização, qual era esse organograma, e cada um tinha uma função a fazer. Um ia para tal lugar, outro ia para outro, outro ia para outro, outro ia agir de uma forma. Então, a primeira coisa que nós vimos dessa organização é que essa organização tinha um líder. Esse líder, Jesus. Primeiro ponto. Segundo, essa organização, além de ter um líder, ela tinha algo interessante. Tinha uma mensagem. E a mensagem é o Evangelho. E como a própria palavra diz, é uma boa nova. É algo novo. E mais, que essa mensagem tinha uma origem. Jesus tinha dito para eles: tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então reparem que esta boa nova, essa mensagem que essa empresa vincula, veio do Pai, procedeu do Pai, veio de Deus. Uma outra coisa, que essa organização tinha um estatuto, um procedimento ético. Qual o procedimento? Amor. A primeira coisa é compaixão. Amor. E Jesus já tinha dito: olha, amar a Deus, amar o próximo é uma só coisa. E mais, que o próprio Deus é amor. Então a mensagem que ele vincula, é o Evangelho, veio de Deus e Deus é amor. A mensagem é toda estruturada em amor. Então eles, os apóstolos, iam fazer parte deste empreendimento. E quando você entra numa organização, a primeira coisa que você precisa saber é, antes de o que é a organização. Então, eles já sabiam que a mensagem era do Evangelho. Jesus já tinha passado 1 ano pregando, eles já tinham feito uma experiência, voltaram, conversaram sobre essa experiência
E há uma coisa muito interessante. Jesus agora estava passando ou começando a passar a bola, a responsabilidade para eles. E eles então sabiam que eles não podiam ser mais do que o mestre. Essa é uma frase de Jesus. Há uma regra nessa organização. A cabeça dela é ele, é Jesus. Tá certo? E que eles estavam convocados para trabalhar nessa missão. Tudo bem. Então, depois que você sabe disso tudo, você quer saber, tá bom, eu vou trabalhar. Primeira pergunta que você faz: quem será o meu chefe? É isso. Você não pode sair e entrar numa organização e não saber quem é o seu chefe. Quem é o dono desse negócio aí, né? Quem que manda aí, né? Quem que é o cabeça? Então Jesus quis definir isso bem para eles ficarem bem conscientes, não só da mensagem, mas da direção daquela organização. Aí então Jesus vai para um local mais afastado, que diz o nome aqui, que é Cesareia de Filipe, que a outra Cesareia era um porto, então era extremamente movimentada. Aqui nós estamos na cabeceira do rio, então um local mais tranquilo. Jesus vai para lá, se reúne com eles, continua esse aprendizado. E a primeira pergunta, que aliás esse discurso aqui de hoje são duas perguntas. A primeira: o que os homens pensam que eu sou? O que os homens falam? Segundo: o que vocês pensam que eu sou? Então são duas perguntas interessantes. Primeiro, o que os homens pensam de Jesus? Segundo, o que os apóstolos pensam de Jesus? Está fechado. Aí podemos dizer a didática. Aí houve um encontro, eles se reuniram, aí nós podemos imaginar um seminário. Certo? Uma reunião da cúpula, da chefia da empresa. Eles sabiam que o homem era o chefe, é aquele, era Jesus, tá certo? Que tinha uma mensagem e eles iam realizar o serviço. A primeira coisa é que o chefe vai se apresentar. Eu quero me apresentar verdadeiramente para vocês. Quem sou eu? Eu sou quem? Verdadeiramente. E aí não é papo. Você é o filho de José, que nasceu em Belém, foi morar em Nazaré e tinha uma carpintaria. Nós conhecemos seus primos e suas primas. Isso foram o que os habitantes de Nazaré falaram. Nós conhecemos eles. Conhecemos seu pai, conhecemos a sua mãe, conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs. Ele não é o carpinteiro, filho de carpinteiro? Essa é uma visão do mundo. Jesus queria ir além agora, queria falar em essência. Não é mais entre o berço e o túmulo, mas quem eu sou antes. Em essência, quem eu sou. E nesse exato momento, eles vão passar então a compreender. Eu não passei uma mensagem para vocês, essa mensagem é a boa nova. Preste atenção. Essa mensagem que eu trouxe para vocês não é minha. Tudo que eu ouvi do meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então repare que eu, antes de tudo, tenho alguém que me dirige. Alguém que passou essa mensagem e essa missão que eu estou agora repassando para vocês. Num processo de encadeamento. Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu vos tenho dado a conhecer. As obras que eu faço, não sei o que as faço. É o Pai que está em mim, que faz as obras. Então, a ação e a mensagem é divina.
Logo, ele se apresenta como um enviado. Do Pai. O Pai, o Deus, é que é o grande chefe. E na visão deles, quem eles vão estar em contato, que é o chefe direto, o chefe imediato, era Jesus. Um é o dono da empresa. O outro é, podemos dizer assim, é o diretor-geral. O diretor executivo. É o que vai executar a atividade. Um é o dono. E esse dono quis fazer uma determinada empresa que tem uma determinada mensagem e que deve ser distribuída com um determinado comportamento. E ele botou um diretor executivo para tocar esse processo. Agora o diretor executivo está montando, podemos dizer, uma diretoria para a gente. E essa diretoria tem que estar toda ela coerente, conforme, né? Entender a sua função, o seu organograma, como que ela está aqui dividida, né? Esse organograma que vai passar pelos apóstolos, que vem em 2000 anos sendo executado, e vai passando. Então nós temos que começar essa reunião, saber assim, eu estou dirigindo vocês para essa tarefa. Primeira coisa que vocês têm que saber é quem eu sou. E não vem com a historinha dos nazarenos falar. Conhecemos seu pai, sua mãe, sei que você é carpinteiro, que seu pai é carpinteiro, conhecemos a sua carpintaria. Quero ir além. Observe que o que eu estou passando para vocês não é nada de carpintaria. O que eu estou passando para vocês não tem nada a ver com os primos, com a mamãe, com o papai. Eu estou passando para vocês um negócio que eu venho realizar aqui, que ele diz para Maria. Não sabeis que eu tinha de atuar na casa do meu pai, nos negócios do meu pai, que é Deus. A mensagem é dele. As obras é dele. Então, observe bem, eu não quero falar do homem, Jesus, não é isso? E sim dessa minha vinculação com o dono da organização, que tem uma mensagem, ele quer que a mensagem seja executada de uma forma, que é o Pai, ele chamava de Pai. Então é isso que é. Primeiro vamos falar na visão dos outros. O que os outros pensam que eu sou, mas agora não mais como carpinteiro. O que os outros acham disso tudo que vocês estão vendo? Aliás, os Nazaré diziam, conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, a carpintaria, ele era carpinteiro também, os seus parentes, conhecemos todos. Da onde que ele tirou isso? Os nazarenos falam, da onde que vem esse conhecimento? Nós conhecemos ele, conhecemos toda a descendência dele. Então é isso, é da onde que ele tirou isso? É essa coisa maior que vocês viram pregar durante um ano, que agora quero repassar para vocês fazerem. Essa visão mais ampla que eu quero que vocês pensem. O que os homens falam desta missão? O que eles dizem? Eles mesmos perguntam, o que eles acham? Por que eu faço essas coisas assim? Essas curas, tem essa mensagem? Por causa de quê? Eles atribuem isso aqui. Então repare, não tem nada a ver, porque ele fez cama, porque ele fez berço, não tem nada a ver com carpintaria. Ele está falando daquele período de um ano de pregação, que ele pregou coisas diferentíssimas, curou pessoas, expulsou espíritos, dominou vários fenômenos da natureza, multiplicou pão, peixe. Então é sobre o que os homens pensam disso que eu faço. Eles acham que eu faço isso por causa de quê? E aí vem aqui a passagem. São 5 itens. Se nós formos pegar também a colaboração de Marcos, não só de Mateus, mas de Marcos. Primeiro, ele fala, uns acham que você é João Batista.
Outros acham que você é Elias. Outros acham que você é Jeremias. Outros acham que você é vou escrever assim, profetas. E tem uns 5 que está em Marcos, que diz assim: uns acham que você é com os profetas, que você é como os profetas. Então aí nós temos as 5 possibilidades. Repare, Elias é profeta, Jeremias é profeta, dos profetas seria qualquer outro profeta. E a 5ª possibilidade não está dizendo que Jesus foi nenhum desses, mas ele era como os profetas. Quer dizer, você é uma pessoa que tem aquela capacidade, aquela faculdade, aquela força que os profetas tiveram, sem necessariamente ser um dos profetas. Jesus já tinha dito, já tinha estudado com eles, a relação aqui de João Batista e Elias. Jesus já tinha dito: quem vocês pensam que foram ver no deserto? Que era João Batista que pregava no deserto. Uma cana oscilando no vento, que o vento bate, leva para lá, para cá, para lá. Não, é uma coluna. Alguém de uma fé, alguém de uma força de vontade extraordinária, de um poder ou de uma virtude, de uma virilidade impressionante, espiritual. E lhe digo mais: ele é o Elias que devia vir. Porque tanto no livro de Isaías, que é um dos profetas, como no livro de Malaquias, que é um dos profetas, se anunciava a vinda de Elias. Dizia que Elias devia de vir. Então todos achavam e sabiam, qualquer judeu, bastava frequentar a sinagoga, nem precisava saber ler, porque os textos eram lidos por quem sabiam, e eles sabiam isso de cor, que Elias estava para voltar. E Jesus disse que o próprio João Batista é o Elias. Mas disse para quem? Disse para os apóstolos. E eles, inclusive, entenderam, porque eles disseram assim: agora eles entenderam que Elias é João Batista, que ele falava de João Batista. Quando ele falava de Elias, que ele falava de João Batista. Agora, mas o povo não sabia disso, ele conversou isso com os apóstolos. Então, quando ele conversa sobre a reencarnação dos apóstolos, não há nada de estranho, porque dentro do farisaísmo se acredita na reencarnação, apesar de ela não ser tão divulgada para o povo, mas se acredita. Então, a mensagem é que para o povo, ele podia ser João Batista. Mas como que ele era João Batista? Era João Batista de que forma? João Batista morreu. Então, se João Batista morreu, o povo acreditava que João Batista estava de volta, não morreu, conseguiu reestruturar a degola que ele sofreu, porque ele foi degolado, ou João Batista estava de volta espiritualmente e pegou ele espiritualmente, ou então, como as pessoas não conheciam João Batista, naquela época não tinha televisão, não tinha foto, não tinha nada disso, não conhecia, morava longe, e a fama dele cresceu, achavam que de alguma forma João Batista não morreu, que talvez tenha sido invenção, que ele não foi degolado, o outro foi degolado, e era João Batista que estava ali, realizando aquele trabalho. Porque quem era famoso, muito famoso, até aquele momento, era João Batista. Porque ele começou a missão primeiro. Se ele começou a missão primeiro, a fama dele foi lá em cima. Daí dizendo os textos, que viam gente de todas as localidades para receber o batismo e a instrução de João. Agora vamos para Elias.
Para o povo que não sabia que João Batista era a encarnação de Elias, Elias foi um dos grandes profetas, talvez o maior de todos, considerado o maior de todos os profetas, depois de Moisés, no Antigo Testamento, com uma particularidade. Ele vinha, primeiro os evangelhos dizem que as escrituras do Antigo Testamento falam que ele iria voltar, como nós vimos em Isaías e em Malaquias. Mas mais que isso, ele vinha andando, se despede do seu discípulo Eliseu, passa a tarefa para Eliseu dar continuidade, continuar a atividade que ele exercia, né? Em Israel, nós temos as chamadas escolas mediúnicas. O que é escola mediúnica? Não é escola de sentar na carteira e ter um professor. O Chico Xavier teve uma escola mediúnica. Por quê? Porque não era só ele como médico. Lá no Centro Espírita, tanto no Centro Espírita em Pedro Leopoldo, como depois quando ele foi para Uberaba. Não. Haviam os médios que recebiam passe. Tinha os médios da reunião de desobsessão, no MEMEI, que eram muitos outros médios. Tinham aqueles que falavam, tinham outros que recebiam comunicação também à mesa. Então havia um grupo. É lógico que todo esse grupo se beneficiava e aprendia e era instruído por Chico Xavier e seus mentores. Então podemos dizer que o Chico fez escola no sentido de passou instruções. Teve um grupo, teve um aprendizado direto com ele. Entenderam o que eu quero dizer por escola? Assim também na época de Eliseu e na época de muitos profetas havia uma escola. Quando havia um grande profeta, ele influenciava muitos outros. E muitos outros se aproximavam dele e aprendiam com ele e começavam a fazer do jeito dele, ou melhor, do mais próximo possível. Então esse é o fazer escola. Elias tinha lá o seu grupo, tinha lá a sua escola, os outros médios e companheiros e discípulos que ele instruía, as pessoas mais diretas. E um desses é Eliseu, que ele instruiu em detalhes, passando muitas informações do que Eliseu precisava ter, que dom que ele precisava ter, como atuar, como despertar potencialidades em Eliseu. E fazendo isso, caminhando, veio um cavalo de fogo, o arrebatou e o levou para o plano espiritual. Ele desencarna dessa forma. Muito bem. Evidentemente que as pessoas interpretam ao pé da letra e acham que ele não havia desencarnado. Ele desencarnou, tá certo? O que Eliseu viu foi cavalos de fogo, e aí isso nós vemos em tantas as obras de André Luiz, né? Até em Francisco de Assis certa vez veio à noite desdobrado, passeando sobre os seus apóstolos, sobre os seus seguidores, sobre os frades, num carruagem de fogo. Então lá no plano espiritual nós vemos vários carros, né? Ambulância, carro puxado no animal, aerógrafos e muitos outros, né? E que como é astral ou como é espiritual, vem de forma luminosa. Então a interpretação é que carruagem não se podia se pensar em nada a motor, porque não dava nem para se ter palavra para se falar de motor naquela época, não é isso? O motor é dos séculos mais próximos, do século XVIII e século XIX. Então, só se podia falar da única forma de força de empurrar um carro, que eram os cavalos, né? Daí é se pegar a ideia da força, ou os cavalos, e botar isso no carro. Um carro tem tantos, o motor tem tantos cavalos, ou tem a força representativa de quantos cavalos. Então, os cavalos que empurravam os carros. Então, assim, num cavalo de fogo, ele foi arrebatado. O que acontece? Ele desencarna primeiro. O que é visto é espiritualmente ele sendo levado para o plano espiritual em luz. Evidentemente que a cena física é passageira diante da coisa mais extraordinária, maravilhosamente extraordinária, que é a cena espiritual. E o que foi registrado e o que fica é a cena espiritual. Lógico, para o povo, para muitos do povo, Elias, que viveu 800 anos antes de Jesus, não morreu, porque continuou vivo. E isso é interessante, porque havia muitas escolas dos judeus que não entendiam ainda, nem todos, muitos entendiam, a coisa do corpo espiritual. Aliás, normalmente o povo achava que só tinha um corpo, que era esse. E agora ele foi levado para lá, e
como não se entendia sobre corpo espiritual, né? Então popularmente se acreditou que ele estava com o mesmo corpo lá. Só que por essa falta de inteligência com relação ao corpo espiritual. Que só algumas escolas, ou melhor, alguns estudiosos mais profundos é que sabiam e que entendiam sobre isso. O povo achava que havia só um corpo. Então, era natural que achavam, primeiro que diz as Escrituras, que Elias ia voltar. E como ele foi arrebatado um corpo e tudo, interpretavam então que ele já estava pronto. Lá de lá ele já tinha vindo um corpo para voltar para cá. Só que ele foi arrebatado num cavalo de fogo. E se ele agora Jesus, era para Jesus estar queimado, né? Porque se ele vai no mesmo corpo e arrebatado em cavalo de fogo, só se levou 800 anos e foi todo reestruturado a pele. Então, são pequenas particularidades, detalhes, que não dá para ficar na explicação rameira, mais baixa do povo. Porque senão fica muito superficial, extremamente superficial. Então, simplesmente, o povo que acreditava que Elias continuava vivo e ficava esperando ele voltar. E como apareceu um camarada extraordinário como Jesus, alguns pensaram, será que é o Elias que nós estávamos esperando? E aí Jesus vem em defesa dos apóstolos e até explica para ele, não é Elias. O Elias é o João Batista. Aí mais. Uns achavam que ele era Jeremias. Por que mais fácil vamos pensar em Jeremias? Por causa do conhecimento das Escrituras sobre a pré-existência de Jeremias. Antes de Jeremias estar como profeta, pregando, o próprio texto de Jeremias diz que ele já existia antes de ser Jeremias. E que um anjo conversou com ele recebeu instrução espiritual antes de ser Jeremias. Isso está no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, em que um anjo aparece para ele era jovem, estava debaixo de uma árvore descansando, e o anjo aparece para dizer, Jeremias, levanta e vem pregar. Ele diz, mas eu sou um jovem, vem Jeremias, porque antes de você entrar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então eu sei de você antes do túmulo, antes do berço. Eu conheço as suas potencialidades antes de você nascer. Não é nem do nascimento dos 9 meses. Eu conheço você antes de você entrar no ventre. Quer dizer, eu conheço você antes da concepção. Não do nascimento, não do Natal, mas da concepção. Então, era muito natural que se pensasse em Jeremias, já que Jeremias já é comprovado pelo próprio texto que a espiritualidade já conhecia ele antes dele entrar no ventre da mãe. Agora Jesus podia muito bem ser esse Jeremias, o extraordinário profeta Jeremias. Bom, mas também o povo, sem querer definir se era Elias ou Jeremias, o povo pensava, esse cara é grande, sem dúvida, porque ele é um dos profetas. Um dos profetas significa qualquer um deles. Poderia ter sido Moisés, poderia ter sido Elias, Jeremias, Malaquias, Isaías, Amós, Abacuque, temos muitos profetas. Dezenas de profetas, qualquer um desses. Ainda diz mais o texto de Lucas. Alguns dos profetas que ressuscitaram, ou melhor, a palavra é que levantaram do túmulo, estão aí de volta. A própria palavra de ressuscitar. E aí tem duas formas de se entender ressuscitar. A própria palavra quer dizer levantar. Ou levantaram com seus próprios corpos, porque aqueles que não acreditavam em corpo espiritual acreditavam aí então que só tinha um corpo, então levantou com o mesmo corpo, ou então levantou da outra forma, através da reencarnação. E um dos profetas está de volta. Ou então, como diz Marcos, há uma outra possibilidade. Ele não é nenhum dos profetas, mas é um como os profetas. Ou melhor, ele tem a potencialidade de qualquer um dos profetas. Porque os profetas anunciaram, os profetas trouxeram mensagem, os profetas curaram, os profetas anunciaram, profetizaram, falaram tudo. Deram disciplina para o povo, fizeram curas, né? Como no caso fez Elias, como fez Eliseu, etc. Então, se ele faz isso tudo, se ele prega e faz cura, ele pode ser um dos profetas. Essa é a opinião do povo.
foi muito interessante que eles começam a fazer um levantamento do que o povo pensava. Aí você fala, mas para quê? Eu podia Jesus ir logo direto e perguntar, o que vocês pensam que eu sou? Afinal, quem está trabalhando nessa empresa são vocês e não o povo. Mas a pergunta tem lógica. Vocês vão trabalhar aqui para quê? O objetivo, para fazer o que eu faço. Fazer o que eu faço é pegar essa mensagem que eu recebi do meu pai e distribuir. Repassar essa mensagem, essa boa nova, o Evangelho. E mais, fazer o que eu faço. Confortar o povo nas suas dores, na sua angústia, nas suas aflições, nas suas doenças. Né? E evitar os muitos problemas com os perseguidores, etc, etc. Essa é a tarefa. Então, se vocês vão atuar juntamente com o povo, porque se a missão de vocês é juntamente com o povo, e Jesus, olhando para a turba, disse: este povo me faz compaixão, ou me deixa tomado de compaixão, olhando para o povo. E eu contei aqui na vez passada que era uma multidão que estava com Chico Xavier. Ele olhou, meu Deus, é tanta gente, como atender eles? E o Bezerra de Menezes apareceu para ele, o doutor Bezerra, e disse: Chico, Jesus disse, tende compaixão pela multidão. Comece com compaixão. E tudo depois vai dar certo. Comece com amor. Então o atendimento é para a turba, é para o povo, é para a multidão. Logo, é bom você saber como o povo pensa que eu sou, porque vocês terão os orientadores. Vocês é que vão dizer para o povo, vocês é que vão passar para o povo quem eu sou na verdade. Vocês é que vão instruí-los. E para você instruir alguém, é bom saber o que ele já sabe. Por isso que quando um aluno entra numa escola, num determinado ano, quando ele vem de uma outra escola, se faz uma provinha para ele. Para saber qual o grau de conhecimento dele, o que precisa, para que série que ele vai, que instrumento, que nível que você vai dar para ele, que instrução você vai dar para ele, e faixa curricular que ele vai receber. Daí dizer qual. Para uns é leite, para outros comida sólida. Então é bom estar com o povo, que é lógico que alguém que pensa que ele é João Batista está muito ainda limitado. Mas o que já pensa que ele é um daqueles encarnados, está melhor, já tem essa visão de encarnação. Aquele que pelo menos só vê Jesus com poder nos profetas, mas não vê a reencarnação, já tem menos limitação. Só vê poder, mas já não está tendo uma visão espiritual mais ampla da reencarnação. E mais ainda, né? Aqueles que acham que Jesus e o Elias não estão compreendendo bem a missão. Por quê? Porque Elias já veio. Isso tudo precisava ser instruído. E não foi instruído. Como é que nós sabemos que Elias veio? E que era João? Por quê? Não foram pelos evangelistas? Então não foram eles que nos instruíram? Então quando Jesus fez essa pergunta, o que o povo pensa, é bom vocês saberem que vocês vão instruir o povo. E quem instruiu o povo? Foi Jesus que falou isso para a gente? Não. Jesus fez a sua missão e terminou a sua missão. Terminou, ele ficará conosco, mas ele terminou a sua missão e passou para os apóstolos. Quem contou para a gente que João é o Elias e que Jesus falou isso, foram os apóstolos, que passaram por os evangelistas que escreveram. Então eles nos instruíram. Então esse exercício dessa reunião de cúpula que estava tendo lá em Cesareia de Filipe, né? Nesse pequeno seminário sobre cristologia e reencarnação, olha o texto como diz aqui da obra de Rustem. A missão de Pedro na igreja, a verdadeira confissão, as palavras de Jesus confirmativas da reencarnação. Olha quanta coisa que foi debatida lá, naquela reunião. Né? Foi um fórum de muitos debates. Tanto que eles levantaram e falaram, uns acham que é isso, outros pensam que é tal coisa e tal. E Jesus esclareceu tudo. E eles vieram nos esclarecer. Muito bem. Agora, a primeira parte está feita. Os homens pensam assim que não é essa a verdade.
a mais. A mais. Então eu quero saber agora de vocês que estão trabalhando diretamente comigo e que vão ser responsáveis por orientar essa multidão, esses homens. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham, professor? Não vem com historinha de carpinteiro, que morava em Nazaré, que era filho disso aqui. Eu quero saber com relação a isso, tudo que vocês viram eu estou fazendo. E que agora eu estou chamando vocês para fazerem também. O que vocês pensam? E aí, cada um pode emitir a sua opinião, evidentemente. Mas Pedro tomou a palavra de primeira. Pedro era impulsivo. Ele logo automaticamente quis dar a sua visão. E ele levanta e diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. É isso. Então, em Mateus diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Segundo, em Marcos, tu és o Cristo. E segundo Lucas, tu és o Cristo de Deus. Aliás, quem quiser saber sobre essa última expressão, o Cristo de Deus, é um livro belíssimo publicado pela Federação Espírita Brasileira, um dos mais bonitos, bem escritos, que trata desse assunto, chamado desse mesmo nome, O Cristo de Deus, de Manuel Quintão. Aliás, há um lindo poema também psicografado pelo Chico Xavier, chamado também O Cristo de Deus. Mais ainda, do espírito lá no plano espiritual, que leu o livro do Manuel Quintão. Então o poema é Lendo o Cristo de Deus, de Manuel Quintão. O espírito leu lá no plano espiritual, que a gente acha que os espíritos lá têm livros mais adiantados do que a gente aqui. Tem, evidente. Mas quando tem um cara muito adiantado encarnado aqui, o que ele escreve aqui resolve o problema de muitas colônias espirituais e ele está encarnado. É o caso do nosso Manuel Quintão. Tá certo? O Policarpo encarnado, grande mártir da origem do cristianismo, né? Morreu na Turquia queimado, e que estava de volta, discípulo de João Evangelista, e que escreveu um belo livro, O Cristo de Deus. Aliás, ele tinha umas colunas no Revolador chamado Policarpiano. Então, olha, a colocação ela vai numa aprofundada. Tu és então filho de Deus. Aí filho de Deus, filho de alguma coisa, esse alguma coisa tem a qualidade do filho. Então filho de Deus é um ser divino. Então um ser espiritual, divino. Você não é daqui. Não é do nosso lado. Você é do lado de lá. Você é do plano espiritual. Você é um ser divino, espiritual. E mais ainda, filho de que está vivo, plenamente vivo. Em você não há nada, nenhum percentual de morte. Se há percentual de morte, é porque tem erro. Diz Paulo, a morte está no pecado. Só a vida, e onde a vida plena e de Jesus, vim para que tivesses vida em plenitude, vida em abundância, quando só há vida, não há a presença da morte, então não se tem erro, não se tem pecado. E o próprio Jesus diz isso, está em João capítulo 8, versículo 46. Quem de vós mergulhar de erro? Eu não tenho erro. Se ele não tem erro, ele não pode ter morte, porque a morte está no pecado. O pecado gera a morte. Desgraçado homem quem sou, diz Paulo, quem me libertará do corpo da morte? Não tem como. Agora o Cristo não, ele é vivo, plenamente vivo, só pode estar vivo, porque não há nada dele de animal, não há nada dele de erro, não há nada dele de morte, só a vida. E diz o livro A Sabedoria do Antigo Testamento, Deus é o autor da vida, e ele é filho de Deus, plenamente
divino, espiritual. Logo, só há vida. O Cristo, Deus é o autor da vida. E o diabo, o autor da morte. Quer dizer, o erro, a oposição. A diabo quer dizer oposição. A oposição à vontade divina, os desequilíbrios espirituais é que geraram a morte, a dor, a desgraça. Deus é o autor da vida. Daí a frase de Jesus: vós não sois filhos de Deus, e sim do diabo. Quer dizer, se filho de Deus quer dizer filho de alguma coisa, é um ser divino, nós não somos seres divinos. Nós somos seres da oposição. O diabo quer dizer oposição, ou da adversidade. Nós somos comprometidos com os nossos erros, com os nossos problemas, com os nossos karmas, com as nossas vinganças, com os nossos pecados. E agora nós geramos todas essas dificuldades, essas enfermidades. Uma das enfermidades que nós geramos é a morte. Desgraçado homem isso. Quem me libertará do corpo da morte? O salário da morte é o pecado. Então ele é vivo, só vivo. É um ser divino que nele só havia vida, a vida palpitava, não morreu nunca. Tanto que quando ele veio para a cruz, diz o texto, e se deixando levar, e até na cruz, em plena consciência, entregando o Espírito ao Pai, sempre vivo, e voltando, estando com eles, ao qual Pai sou eu mesmo, que um fantasma não tem carne e ossos como vejo que eu tenho, e pegou peixe, mel e pão e comeu na frente de todos, e disse para Tomé, pode me tocar, Tomé, que sou eu mesmo. Nele só há vida. Marcos é sintético. Tu és o Cristo. A palavra Cristo quer dizer isso daqui. Enviado. Tu és o enviado. Enviado de quem? Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que faz. Então ele é enviado do Pai. Ele é enviado do Pai para apresentar a mensagem do Pai e fazer aquilo que o Pai faz através dele. Ele é um canal do Pai. A melhor explicação disso nós encontramos em Allan Kardec, que pede a Belemere emprestado essa expressão e diz que o Cristo é o médium de Deus. Ele é um canal de Deus. Tá? Então ele é o médium de Deus, é o canal de Deus. Deus atua através dele. E o enviou, ele está aqui, lançar a mensagem para nós, que nada mais são do que Deus também falando através dele. Ele era o canal de Deus, em perfeita unidade. Daí ele dizer, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Uma unidade perfeita. Então a palavra Cristo, em grego, quer dizer enviar. No hebraico é Messias, que quer dizer enviar. Então ele é enviado do Pai. Ele era o canal do Pai e o médio do Pai. Aqui já é completo em Lucas. Lucas já deixa o título completo. Tu és o Cristo de Deus. Ou melhor, há muitos enviados. Há muitos enviados. Joana d'Arc diz, eu sou enviada do Reino dos Céus para libertar a França dos ingleses, tomar Orleans e fazer Carlos VII receber a coroa em Reims. É Reims que se pronuncia? Receber a coroa em Reims. Pronto. Então sou enviada para isso. Há muitos enviados. Quando a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai lá na missão de Bezerra de Menezes, você é enviado para atrair as forças adversas e fazer o projeto da unificação baseada no Evangelho. No Evangelho redivivo ou no Evangelho Espírito e Verdade. Quando Kardec é um enviado, os próprios Espíritos de Verdade dizem, você é um enviado para a terceira revelação. Havia muitas coisas que eu tinha a dizer, não podia ser compreendido naquele momento, você veio fazer isso. Ele é enviado para isso. Kardec até chegou a se preocupar, mas eu vou agora ter que trazer essa revelação, mas eu tenho outras coisas, eu tenho mulher, eu tenho casa para sustentar, eu tenho minha vida para sustentar. Não te preocupes com isso. Se eu não pudesse te ajudar isso,
é a prova de que eu não te amaria. Eu te amo. Então não vai faltar nada para você. Por enquanto você estiver na execução do seu trabalho, não te falta nada. Lembra, eu te amo. Chico Xavier, a gente sabe que ele foi enviado com um item, está bem claro, é o primeiro livro, Parnaso Elentum. São muitos proetas, cada um volta na sua meta, no seu ritmo, na sua forma. Ou melhor, ele vem provar que cada um é imortal e que cada um guarda a sua característica quando desencarna. Nós não vamos numa massa uniforme, cada um vem tudo igual. Não, lá no plano espiritual continuamos vivos, imortais, mas cada um tem a sua tônica, a sua vibração, o seu estilo, a sua personalidade, a sua característica. Tá? Então o Chico tem mostrado. Parnaso Elentum é uma abertura para a gente entender essa lição do Chico. Depois ele vai receber mais de 600 espíritos, não é assim, cada um tem de um jeito. Até a assinatura, ele faz assinaturas diferentes para cada espírito. Assinaturas que batem perfeitamente com as carteiras de identidade, com os outros documentos. Inclusive é um livro de um estudioso sobre a grafia, né? Um técnico, um perito em grafoscopia que faz esse trabalho em várias mensagens do Chico Xavier, mostrando que as assinaturas são aqui. Então é o caso do nosso doutor Bezerra. O Estatuto da Regeneração é o mesmo. E a Polícia Federal colocou em documento, é o mesmo. E a mensagem foi assinada 50 anos depois da desencarnação do doutor Bezerra de Menezes. Então cada um é um enviado. Todos nós aqui somos enviados. Você vai ser um enviado assim para o espiritismo, para transformar o espiritismo, mas é um enviado para cuidar dos teus filhos. Isso aí está na tua responsabilidade. Paturar aquela tua sogra, fazer as pazes com o teu cunhado, resolver os problemas lá que você tem na sociedade. O outro também pode ser enviado para cuidar do problema do bairro. O outro pode ser até para ser enviado para cuidar da nação. Olhe lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pedro II, como é que ele é enviado para dirigir a nação e executar algumas tarefas, inclusive dar a Deus na monarquia para que entrasse a república. Até isso ele tinha que estar preparado para vazar, largar o poder. Interessante. Então, cada um tem um tipo de vida, cada um tem uma autoridade que o envia. E, aliás, nós sabemos disso, né? Quando a gente reencarna, daí a gente falava do anjo de guarda, né? Há um determinado mentor que bate o martelo, quer dizer, aquele mais direto a nós, que bate o martelo, autorizando a nossa encarnação, e nós estamos sob a supervisão dele. Isso tem muitas passagens da obra do nosso Chico Xavier. Um caso até muito interessante de um filme que eu assisti ontem, um documentário, né? Coisa de rápido, 3 minutos, o Divaldo Pereira passeando nos jardins da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, que é muito grande a obra, tem muitos jardins, é um local realmente agradável. Ele passeando num daqueles jardins, ele fala, o jardim de Semíris, que foi uma rainha na Babilônia, e que é o nosso Chico Xavier. Aí uma pessoa que estava filmando falou assim, eu conheço o caso. Aí ele viu isto mesmo. E o livro foi escrito pelo Naurodino. Você sabe quem é? Eu sei, é o Nabucodonosor. Então ele continua dizendo. O Chico passava as instruções para o Naurodino e o Naurodino ia escrevendo. Está aí o livro, vocês podem comprar uma beleza de livro. Não deixem de ler esse livro, publicado pela editora Lá, Livraria Espírita Allan Kardec. Então, repare, cada um é enviado para uma determinada tarefa. Aqui já diz logo o texto. Você é um enviado. A palavra Cristo quer dizer enviado. Mas você é enviado direto de Deus. De todos que vieram aqui ao nosso planeta, o único que está em contato direto com Deus, o seu Espírito puro, é Cristo. E diz o livro dos Espíritos, só o Espírito puro vê Deus que ainda se relaciona diretamente com ele. Tanto que para o Cristo nós somos um projeto. Ele diz assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e um dia todos serão um comigo, logo um com o Pai. Um dia seremos, não somos.
É o projeto. Essa é a tarefa da evolução. Essa é a obra que o Cristo veio fazer e que os apóstolos estão dando continuidade, que passaram para a gente, que a gente tem que fazer. Transformar-nos todos num grande a grande unidade. Paulo já estava bem próximo. Beleza. Quando ele falou aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sei mais que viver, é Cristo que viver em mim, para mim viver é Cristo. Então o viver dele já era Cristo, né? Já em perfeita já unidade com Cristo, para se aproximar à perfeita unidade com Deus. Quem quiser estudar esse processo de elevação, de como nós nos encontramos para chegar nessa fase de unidade em gráfico esse, que nós estamos passando aqui, leia o livro Ascese Mística, do professor Pedro Bode. Inclusive lá tem um gráfico que ele vai mostrando as fases de evolução da consciência, até chegar a este nível que ele chama místico unitário, da perfeita unidade nossa com Deus. Começando lá na sensibilidade, e assim gradativamente, até chegar ao estado místico unitário com Deus. Então o texto já deixa bem claro. Quem é você? Tu és o enviado de Deus. Aí Jesus vai tomar a palavra e vai dizer para Pedro: bem-aventurado Pedro, feliz é você em perceber isso. Como é importante você trabalhar na organização, a gente conhece bem o nosso chefe. Quem é o nosso chefe? O que o nosso chefe espera de nós? Qual é a função do nosso chefe? O que ele verdadeiramente quer? Agora, quando você compreendeu que eu sou o Cristo de Deus, ou melhor, aquele Espírito que estava anunciado, que viria para transformar a humanidade, para mudar o rumo da humanidade, tanto que com a chegada dele dividiu a história em dois, e antes e depois do Cristo, e que ele veio para a grande transformação espiritual da humanidade, para transformar num só rebanho e ele ser o nosso pastor, numa perfeita, então, integração. Você é um bem-aventurado. Agora, saiba o seguinte: não foi a carne nem o sangue que te disse isso, não foi o corpo, ou melhor, não foi fruto da sua razão, não é o fruto do estudo, da compreensão, não é uma faculdade humana que te deu essa compreensão, não foi o intelecto que te deu isso, não foi nem a visão dos seus olhos, nem você ter me cheirado, nem você ter me sentido e me tocado, nem você ter me provado com beijo, que é comum no judaísmo, o beijo como cumprimento. Nem isso. Saiba que é mais. Não tem nada a ver com a carne. Uma faculdade muito maior que te proporciona isso. O Pai que está nos céus é que te revelou. Agora, o Pai que revelou, está aí. O Pai está nos céus. Mas o Pai também revelou para Jesus. Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Agora, se ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, não foi o corpo que te disse isso, não é a tua razão que te disse isso, foi o meu Pai que está nos céus que te disse, que te revelou. O melhor, ele colocou ele bem próximo de Jesus. A faculdade que eu tenho, tudo que eu ouvi do meu Pai, você também tem essa faculdade, só que em planos infinitamente maiores do Cristo. Ficou claro isso? Não? Eu vou repetir para não haver assim dúvida. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Agora ele fala algo, Jesus o parabeniza e diz: não tem nada a ver com aprendizado humano isso. Nada a ver com carne e sangue. Foi meu Pai que está no céu que te revelou. Quer dizer, como também o Pai que está no céu revelou tudo a Jesus. Então, uma faculdade que você tem, você acabou guardando as devidas proporções e sendo um médium de Deus. Você ouviu do Pai. Tá certo? Agora, guardando as devidas proporções. Ele ouviu essa instrução. Jesus tem o Evangelho inteiro. Tudo. Pedro ouviu isso. Mas é um começo. É um começo. Podemos dizer, e a do Paulo depois vai falar de uma forma muito interessante, é uma esponja imensa, lotada de água,
em que você pega uma agulha, uma seringa e fura ela e já começa a pegar umas gotinhas com você está entendendo? Você já pode furar aquela esponja ali com a ampolazinha, puxar com uma agulha. Você já deu uma espetada ali. Ou melhor, você já deu uma sintonizada com a corrente divina, com a grande luz divina, com a grande corrente de pensamento divino. Você fisgou. Bem-aventurado. E quem faz isso, quem consegue esse contato divino, é uma pessoa muito feliz, é um bem-aventurado. Porque você está diante da maior forma mediúnica que existe. E nem é nem mais mediúnica. Porque na forma mediúnica ainda há uma relação, e aí com todo respeito, Chico Xavier e Manuel. Frederico Pereira da Silva Júnior e Bezerra de Menezes, né? Tudo bem? Há ainda uma relação. É dupla. O Chico não é Emanuel, o Emanuel não é o Chico. Agora, quando você se relaciona com o Pai, há uma aproximação, esse nível de mediunidade que a gente chama de intuição, por isso que diz o livro, está em ti mesmo, se tirou de lá de dentro. As obras que eu faço no seu repertório, é o Pai que está em mim que faz, o Pai está nele. Agora ele vem para o Pai que está nos céus, o Pai está no céu e está nele, porque o céu está dentro de nós mesmos. Pergunta 1017 do Livro dos Espíritos. O céu está dentro de nós. O Pai está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Você captou essa verdade no mais profundo de você. E no mais profundo de você é Deus. É a sua condição de ser divino, de filho de Deus. Filho de Deus. Você foi lá e deu uma fisgada. Bem-aventurado. Agora, digo mais. Você captou isso. Você então é o médio de Deus. E eu quero dizer então que o seguinte: Simão, filho de Jonas, vamos explicar aqui. Simão disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Disse Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão. Simão era o nome dele. Simão, filho de Jonas. Aí está falando com a personalidade. Simão, seu pai é o Jonas. Jesus, o seu pai tutelar, José. Você é Simão, é o filho de Jonas. Você, essa personalidade, presta atenção. Bem-aventurado és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Então não tem nada a ver com o corpo. Não tem nada a ver com Jonas, que é o teu pai. Não tem nada a ver com a genética. Preste atenção. Você, em espírito, captou coisas de espírito. E isso é intuição. É a faculdade mais elevada que tem em ti mesmo. Não depende da influência de Jonas, seu pai. Não depende da tua influência, cara. Você se apresentou agora para captar as forças divinas logo pelo meio divino. Foi um contato de espírito para espírito, de filho para pai, de espírito para espírito. Um espírito cósmico e um espírito seu, em menor proporção. E aí você fisgou, bem-aventurado, é isso. Agora, observe, dizem, e isso que você fez é maravilhoso. Por isso que tu é Pedro, tu é filho, tu é rocha, tu é pedra. É uma pedra, é rocha. A pessoa que consegue se sintonizar com Deus, puxa, passa a ter uma força divina. Você imagina você, se quem tiver fé do tamanho do grão de mostarda pode dizer para esse monte, vai daqui, vai para lá, né? É isso que ele quer dizer. Você é firme, um poder impressionante. É um bem-aventurado quem consegue ter uma relação com o Pai. Imagina quando você chega a esse nível. Eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está nessa plena unidade. Então, tu és filho, tu és filho. Aí continua Jesus, ou melhor, tu é pedra, rocha. Não tem nada de Pedro aí no masculino. Se bota assim Pedro para poder, porque ele era homem, mas não existe, a palavra pedra não existe, pedra.
masculino, feminino, ou Pedro. Não tem nada disso. A palavra é Kefas, pedra. Tu és pedra. Aí continua Jesus. E sob esta pedra eu erguerei a minha igreja, a minha comunidade espiritual, na qual eu sou a cabeça, a minha empresa, a empresa que eu quero. A palavra igreja quer dizer comunidade. Eu vou erguer a minha comunidade. A comunidade nós já sabemos, um só rebanho e um só pastor. A comunidade são todos, para todo mundo, erguer todo mundo, transformar todo mundo numa única unidade em que Cristo é a cabeça. Agora eu quero te dizer, tu és pedra, e sob esta pedra erguerei minha igreja. Aí as pessoas interpretam assim, que ele é Pedro, ele é pedra, né? Simão é pedra, e sob esta pedra, que é Simão, ele vai erguer a igreja dele. E aí já passa a ser uma desconsideração tremenda com os outros, né? Tomé, Mateus, Lucas, João, e até com o próprio Pedro, porque o próprio Pedro fala da gente, como cristão, todos nós somos pedras vivas na igreja, porque nós também somos pedras, então nós também estamos nessa possibilidade. É lógico, né? Jesus estava falando de que? Observem bem. Jesus pergunta, quem sou eu? Aí ele diz, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E aí Jesus vai explicar o quê? Vai parabenizar não porque ele só descobriu que Jesus é o Cristo, mas vai parabenizar pela faculdade que ele teve. Que foi uma faculdade de se sintonizar com Deus. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas esse contato direto com Deus que te revelou essa verdade. É essa que é a pedra. Essa que eu falo. É sobre esta faculdade. É com esta faculdade, é com este meio que eu vou construir a minha igreja. Ninguém constrói a igreja porque eu venho aqui e faço uma palestra para vocês. Eu vou seguir, vou ajudar o Regeneração. Agora o Regeneração está precisando de 56 panetones. Por favor, na próxima reunião que nós tivermos aqui, não esqueçam de trazer panetone que nós vamos precisar. Então, aí se chega aqui uma pessoa e traz um panetone, não foi o Jorge que disse isso. Eu estou em plena palestra. E a gente é canal do alto nas devidas possibilidades. É evidente. Então, veja bem, ninguém constrói a igreja, faz o regenerador, não é doutor Bezerra. Porque é que o doutor Roberto que atende no consultório. Porque aqui nós damos 300 sacolas de mantimento. Porque o médico me deu um passo, eu estava com dor de cabeça e melhorei. Então foi aquele médico, esquece, não é aquele médico, nem aquele médico, nem aquela pessoa que dá assistência fraterna, nem o palestrante aqui, nada. É sempre a atuação crística, divina, espiritual que constrói as coisas. Esse centro não é do Dr. Bezerra de Menezes. Só é ele como canal. Ele é canal. Ele simplesmente é médium também do plano espiritual que ouve o que o plano espiritual quer e faz executar. Jesus estava dizendo para os apóstolos: todos vocês estão aprendendo de mim para executar neste empreendimento do jeito que eu faço. E Pedro então teve essa sacada de poder sintonizar com algo, o mesmo algo que Jesus sintonizava. Tudo que eu ouvi do meu Pai, você também ouviu do Pai. Presta atenção. É sobre esta ideia que nós vamos construir a igreja. A grande igreja, todos os grandes empreendimentos que nós fizemos na terra, foi feito por intuição. A descoberta das grandes invenções científicas, né? A começar com Arquimedes, olha, eureka! E deu um pulo e descobriu. É isso, tive uma ideia. A ideia é um insight, é a intuição. Todas as grandes descobertas, não só descobertas, mas as revelações espirituais, os grandes passos. Então não é Francisco,
É o que Cristo fez por Francisco que o torna grande. Não é Santo Agostinho, mas é a visão que Santo Agostinho teve, ao ponto de dizer: Senhor, eu te procurava em todos os caminhos, não te encontrava, tu dentro de mim eu não sabia, Senhor. Então sai de Agostinho à vontade do alto. Sai de Francisco à vontade do alto. Sai de Teresa d'Ávila à vontade do alto. Eu chorava às noites com saudade de ti, Senhor. E com a chegada do Senhor iluminava a Teresa nos seus escritos. É Cristo e Maria tomando a vida de Dr. Bezerra de Menezes e ele desempenhando o papel da unificação por amor do nosso Espiritismo. Então veja, é sempre o alto que orienta. A obra de Chico Xavier são 400 livros, nenhum deles. É sempre o alto através dele. Estou certo ou não? Chico Xavier chegava a dizer assim: sou médico, quero ser médico, quero morrer médico, quero continuar do lado de lá médico. Eu gosto de ser médico. Está no nosso último livro, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes e Chico Xavier, o médico e o médico. Eu sou médico, eu gosto de ser médico. Então é o alto que atua. É sempre o alto. As grandes descobertas, a gente costuma até dizer em ciência, né, como foi o caso da penicilina, a descoberta, entre aspas, por acaso. E dizer o Newton Boechat, o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Não existe o acaso, é sempre a intervenção do alto. É com essa intervenção que você teve agora, Pedro. É assim que a história acontecerá. E os grandes surtos da história, os grandes desenvolvimentos da história será através desse método que você teve, Pedro. Dessa revelação divina, dessa intuição divina. É a intuição que move o mundo. É sempre assim. A França pertencia aos ingleses. E o Delfim da França era um covarde. Joana chegou lá e disse: vim te fazer imperador, vim te fazer rei, e vou tomar Orleans para que a França se livre dos seus invasores. Por quê? Porque as vozes me falaram. São Miguel falou, Santa Catarina falou, Santa Margarida falou. Os grandes surtos evolutivos. Aí nós só temos o Espiritismo porque o Espírito de verdade falou. Porque os Espíritos falaram. O livro é dos Espíritos. Todas as grandes transformações da humanidade são feitas assim. Daí até Pedro Baldi, a sua voz. Então, nesse exato momento que Pedro entendeu isso, Jesus vai dar algumas explicações. E com essa técnica, Pedro, por que agora nós vamos entender mesmo que esse tipo de mediunidade, que não é nem mais mediunidade, que eu estava falando, acabei não explicando. Chico Emanuel, Frederico Pereira da Silva Júnior e o Anjo Ismael, Ivone do Amaral Pereira e Charles. Há sempre relações de personalidade. Com a intuição é mais. É muito interessante que o professor Pedro Baldi, no livro As Loures, ele fala que não pode haver intuição sem força de amor, sem afeto. A intuição é sempre um rasgo de amor. Por isso que quando o cientista está lá debruçado na sua pesquisa, ele dá a eureka, ele tem um insight, ele se dedicou muito, sofreu muito para descobrir aquilo. E essa luta é que é amor. Pelo bem da humanidade, ele descobriu tantas coisas. Né? Quanto sacrifício Edison teve para fazer a lâmpada? Aquela série de fases dele, né? Quando o apóstolo, o discípulo falou: e se vier alguém agora aqui e começar a querer inventar a lâmpada? Eu disse: olha, eu não sei, eu só sei que eu já tentei 1000 vezes para conseguir. Esse cara ainda tem 1000 tentativas para chegar onde botou. 1000 é muita vontade de amor. Para quê? Para nos iluminar. Agora é tão fácil, né? A gente chega aqui, a gente acende a lâmpada, não estamos nem aí para Edson. Mas por que não estamos nem aí para Edson? Ele tem o mérito dele. Mas é porque não foi ele que deu a luz. Todo o projeto vem do corpo. Intuição, é Deus que realiza todos os grandes surtos evolutivos da humanidade. Em todas as ciências, filosofia, religião, problema social, político, até Pilatos. Eu posso te matar, tu não tem poder nenhum se não te fosse dado pelo alto. É sempre o alto. Ficou claro isso? Sempre o alto. O alto que nos dirige. A história pertence a Cristo. Ninguém faz história, como dizia Luiz Napoleão. Eu sou a história.
que é um objeto da história, um joguete, como no Quete Mais, bota no exílio. Ele ficou lá na ilha de Santa Helena exilado. Ora, então, se você descobriu esse método, que eu te parabenizo por esse, de fisgar a verdade divina, e é neste método que nós vamos construir tudo, e vai haver a maior construção da humanidade em todos os tempos, que é fazer a humanidade ser um e ter um único rebanho, que é Cristo. Esse é o projeto de nos unirmos numa grande irmandade, numa grande fraternidade, que Cristo é a cabeça. Estamos ainda tão longe ainda, né? Mas já estamos mais próximos do que antes, que nem sabíamos disso. E agora já há tantas correntes no mundo fazendo esforço para essa unificação. Eu te digo que, como é assim, preste atenção, as portas do inferno não prevalecerão sobre esse dom. E as trevas, os aborrecidos da luz, como fala o nosso querido Chico Xavier, eles fazem de tudo para impedir a nossa compreensão espiritual. Eles não querem que cada um que passa para o lado do Cristo é menos um para o lado deles, para o rebanho deles. Aumenta o rebanho do Cristo e diminui o deles. Então, as trevas vão tentar atacar, e as trevas atacam de toda forma, principalmente pela obsessão. Todo aquele que é médium tem que orar e vigiar. Vigiar, muito, muito. Porque é uma porta, é um canal aberto também para a obsessão. E ele nos domina pela hipnose, pelo magnetismo, ele nos domina pelo ataque espiritual, pelo assédio de todas as formas. Mas olha, nesta forma de mediunidade, de intuição, não há isso. Eles não conseguem atacar. Aí vocês vão falar, por quê? Porque quando o sujeito está em forma intuitiva, voltamos para o balde. Não pode haver processo intuitivo sem rasgo de amor. E quando a pessoa está tomada de amor, está tomada de afeto por Deus, que espírito das trevas pode se aproximar? Então a minha igreja não será destruída. Porque por enquanto que houver esse tipo de dom, pessoas com amor, por isso que a primeira coisa é compaixão. Quando há esse espírito de compaixão, de amor, e você fisga espiritualmente, aí a resposta vem sempre certa. Não há interferência das trevas quando há amor. E toda vez que você está no trabalho do amor, mas no trabalho do amor, as trevas, a única coisa que ela pode fazer é destruir o corpo, nunca dominar a alma de Jesus. Digo mais ainda. Também, por causa disso, você vai receber as chaves do céu. Todos os segredos serão revelados. Nada vai te faltar. Com este dom, tudo que você precisa chega. Não há nada oculto para quem tem o dom da intuição. Evidentemente que é guardado as necessidades da época, guardada as necessidades dos tempos, guardada as necessidades do nível da humanidade, guardada as necessidades do nível do público. Então, mas não é. Veja bem, você terá as chaves, o segredo de tudo que precisa para cumprir a sua tarefa. Nada vai te faltar em termos de instrução para você cumprir a tarefa. Você e outros qualquer que tiverem esse dom. Você e o outro qualquer. E na história, até hoje, nós temos pessoas com dom intuitivo. O que é o dom intuitivo? É a capacidade de perceber aquilo que estava em segredo. Por exemplo, o conhecimento da lâmpada estava em segredo. As pessoas não sabiam. Existia a lei, mas as pessoas não sabiam. Pela intuição, Edison fisgou. O conhecimento da penicilina existia. Só faltava esse fisgar. E foi feito. O conhecimento da doutrina espírita estava aí. Só precisava do gênio para codificar tudo isso. E foi Kardec. E assim, sucessivamente. Então, mais ainda. Então, as trevas não vão destruir. Segundo, você descobrirá
os segredos que precisa para realizar a sua missão. E por fim, você está numa tarefa, tudo aquilo que você se ligar vai ser ligado com o céu. Tudo aquilo que você desligar vai ser desligado com o céu. A gente logo pensa que é carne, que é pecado, que o cara vem aqui, o profeta, e vem nos libertar dos nossos pecados, ligar e desligar. Não é nada disso. Você tem um trabalho a cumprir, tem uma missão a cumprir. Essa sua missão, você vai receber as instruções pela intuição. E aí você vai realizar uma determinada tarefa. Presta atenção, essa tarefa que você vai realizar, ela vai estar ligada com o alto. E o alto vai ajudar em tudo, é o que o Balde chama a descida dos ideais, para você realizar a sua tarefa. E se você achar que agora tem que realizar uma outra e não mais aquela, você desliga aquela e liga-se com a outra, quantas vezes você quiser. Você será sempre ajudado pelo alto. Toda vez que você se ligar a uma tarefa, aquela tarefa será a do alto, não sua, mas a do alto. Você está ligado ao alto. E toda vez que você desligar daquela tarefa, não é isso, sacudir o pó e for para outro caminho, você estará sempre orientado pelo alto. Tem esta capacidade de ter na sua tarefa a ligação pelo alto. Aí quando alguém chegar e interferir na tarefa, atrapalhar a tarefa por um determinado motivo, etc., ainda não chegou o tempo, você desliga, deixa para lá, o alto vai cuidar daquilo. Ai daqueles, e você segue o seu caminho, e aonde você for, seja a tarefa que for, o alto vai estar contigo. Não te deixarei nunca. Essa é a mensagem aqui que nós vemos. Então agora nós vemos um pequeno toque de aproximação por amor de Pedro com Jesus e com a faculdade crística, que é de ser um com o Pai. Teve alguém, então, na missão do Cristo que fisgou isso. E aí de Jesus, é sobre esta atividade intuitiva que eu vou transformar a humanidade. E a humanidade se transformará num perfeito organismo em que eu serei a cabeça, ou numa grande comunidade, ou numa grande igreja, através dos dons intuitivos. Bem-aventurado é tu, então, porque você começou esse projeto, Pedro. Muita coragem, fique com Deus.